Olá, tudo bem? Antes de mais, eu quero fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é pedir a vocês para me ajudar no processo de fazer crescer este canal. Muitas pessoas têm elogiado o meu trabalho e isso, de alguma forma, tem contribuído para o crescimento do canal. Só que o canal teve um período de crescimento muito rápido e agora voltou a crescer de uma forma, mas de uma forma muito mais lenta. E para que ele atinja mais pessoas, e se você gosta do canal, você com certeza gostaria que mais gente pudesse ter acesso a ele, a sua contribuição será evidentemente extremamente importante. E como você pode fazer? Pode fazer divulgando nas redes sociais, comentando, dando o seu like, no caso de gostar, porque provavelmente os que não gostam não vão ter nenhum interesse em fazer com que este canal cresça, mas você que gosta do canal, me ajude a fazê-lo crescer. Agora eu quero dizer o seguinte: eu, logo, pouco depois de ter publicado o vídeo anterior a falar de Tarcísio de Freitas, surgiu agora o meu conhecimento que ele resolveu dar mais um passo no sentido de tornar a coisa ainda pior do que já estava, coisa que eu achava que seria impossível, que já estava ruim demais para piorar. Não, mas ele consegue dar um passo no sentido de piorar as coisas. Ele agora se nega a dizer quais são os estabelecimentos em que foram encontradas as bebidas adulteradas, não se dando conta, ou melhor, não querendo se dar conta, de que se trata de um assunto de saúde pública. Ao não fazer isso, ele não só põe em risco as pessoas que possam continuar a frequentar esse estabelecimento caso eles ainda estejam abertos, e espero que não estejam, como ele prejudica todo o comércio do setor de bares e restaurantes do Estado de São Paulo. Eu, se vivesse no São Paulo hoje, muito provavelmente não iria sair de casa para consumir esse tipo de bebidas. Eu, na verdade, perante o que está a acontecer, eu não compraria essas bebidas nem nos supermercados. Até porque se o governador de São Paulo não age no sentido de proteger a população, e ao proteger a população, proteger também o comércio local, eu, como se eu fosse paulista, se eu vivesse no estado de São Paulo, eu iria me sentir totalmente desprotegido. Eu iria sentir que o meu governador não está nem aí para aquilo que possa acontecer comigo ou com o resto da população de São Paulo, com a minha família. Não é importante para ele. E repare, isto só vem reforçar aquilo que nós já sabíamos quando foi do caso Covid. Isso só mostra o desprezo que essas pessoas têm pela vida. Isso só mostra que toda aquela história de serem contra o aborto, que são pró-vida, é tudo mais uma vez conversa fiada. Essa gente, tudo aquilo que eles dizem, nós temos que partir do princípio que eles, quando falam de determinadas coisas, quando eles acusam os outros, eles na verdade estão a falar deles próprios. Porque sempre que eles fazem isso, a única coisa que eles conseguem demonstrar é que eles são exatamente aquilo. E isso vem de trás. Collor de Mello já fez isso em 89, quando acusou o Lula de que iria bloquear as contas dos brasileiros se fosse eleito. Ele foi eleito e o que foi que ele fez? Ele bloqueou as contas dos brasileiros. Agora, essa extrema-direita bolsonarista acusa a esquerda e o PT de envolvimento com o crime organizado. E o que é que eles revelam? O seu relacionamento com o crime organizado. Eles falam que defendem o trabalhador. E o que é que eles fazem? Fazem tudo para que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não aconteça, porque isso vai favorecer o governo. Ou seja, para ele o importante é que eles não estão nem aí se isso prejudica um número significativo de trabalhadores, um número significativo de pessoas. O importante é não beneficiar o governo de alguma forma. Isso teria sido muito fácil não beneficiar o governo. Bastaria que o Bolsonaro tivesse cumprido com aquilo que prometeu.
Não, ele não fez nada disso. Ele, inclusivamente, o salário mínimo, durante os 4 anos que ele teve no governo, não, ele apenas ajustou o salário mínimo pela inflação. Não houve aumento real do salário mínimo. Ou seja, eles sistematicamente acusam o outro daquilo que eles fazem. Sistematicamente, alguma vez, as pessoas vão ter que abrir os olhos para isso. Não é concebível que um governador, perante um caso de saúde pública, além de ter tido a atitude erradíssima que tomou, como eu chamei a atenção no vídeo anterior, de não se colocar do lado da Polícia Federal, do lado de atrás dos responsáveis, do lado de condenar os responsáveis e de se solidarizar com as vítimas, ele dá mais um passo no sentido de não se colocar na defesa da população de São Paulo que ainda não foi afetada. O mínimo que se esperaria dele era tomar ele própria iniciativa, não ser ninguém que deveria estar a forçá-lo, como está a acontecer com o Boulos, que está a entrar com uma ação no sentido de obrigar o governador a revelar quais são os estabelecimentos que foram apanhados com as bebidas adulteradas, para proteger o próprio mercado. Já que a questão da saúde, ele não está nem aí com as consequências que podem ter do número de pessoas que possam ser, que ainda não foram afetadas e que poderão ser afetadas ao não saber quais são os riscos, quais são os estabelecimentos em que o risco delas serem afetadas é maior, ele desprotege o comércio do Estado de São Paulo como um todo. Eu já não sei mais o que dizer deste homem. Em palavra de honra, a sensação que eu fico é que ele pode dizer o que quiser, ele pode cometer os absurdos que quiser, ele pode cometer os crimes que quiser, que a população de São Paulo, mesmo sendo vítimas daquilo que ele faz, daquilo que ele representa, vai continuar a achar que aquele é o tipo de político, que aquele é o tipo de líder que serve ao país. Para eles, o que serve ao país, a sensação que eu tenho... Eu quero dizer mais uma coisa. Eu não resisto a dizer o que vou dizer agora. As pessoas do sul e sudeste do Brasil adoram dizer que o Nordeste não sabe votar. No entanto, foi o Nordeste que salvou o Brasil de uma ditadura bolsonarista caso o Bolsonaro tivesse ganho em 22. Não, claro que os votos do Sudeste e do Sul foram importantes. Só que eles deram a maioria, preciso ter isso presente, eles deram a maioria dos votos ao bolsonarismo, que, como ficou demonstrado, queria impor uma ditadura no Brasil. Agora, eu pergunto, perante a evidência de que vocês têm um governador, já têm um prefeito que se colocou do lado do crime organizado durante o processo eleitoral e ainda assim vocês acharam por bem torná-lo prefeito da cidade de São Paulo. Eu pergunto, vocês acham que uma pessoa que se revela da forma que o Tarcísio tem se revelado é uma boa pessoa para continuar a ser governador de São Paulo? Mas vocês acham que esse é o tipo de pessoa que vocês gostariam de ver na presidência da República? Meus amigos, se vocês acham que sim, então o problema do Brasil é você. São as pessoas que pensam como você. Porque vocês condenam o resto da população que são contrários a tudo isso. As pessoas que representam aquilo que o Brasil tem de melhor, vocês fazem delas vítimas também. Vocês estão a destruir o Brasil e não é o Brasil de vocês, é o Brasil de todos os brasileiros, até do meu Brasil, porque eu mesmo vivendo longe do Brasil, me dói aquilo que está a acontecer com o meu país, aquilo que vocês estão a fazer com o meu país. Me dói muito. Vocês não imaginam a dor que é viver fora do país e sentir que existe uma massa tão grande de brasileiros que quer a ruína do seu próprio país. Eles podem dizer que não, eles podem dizer que são patriotas, mas das duas uma. Ou eles estão imbecilizados
e acreditam mesmo que o que eles estão a fazer é para o bem, e isso é um caso clínico, é um caso de internamento, ou então eles realmente são verdadeiros psicopatas que querem a destruição do país. Eu não consigo entender. Eu quero ver o que é que vai acontecer em 2026. Porque o Tarcísio continua a dar provas daquilo que ele é. E ele é uma pessoa extremamente perigosa. Devo mesmo dizer que considero o Tarcísio ainda mais perigoso do que o Bolsonaro. Porque, ao contrário do Bolsonaro, ele não é tão burro quanto ele. Não posso dizer que seja inteligente. Não vejo nas atitudes dele nada que se pareça com inteligência. Mas burro, como o Bolsonaro e os filhos são, não é. E isso é muito pior. Porque pior do que de um defensor de ditaduras, de um defensor de regimes autoritários, de uma pessoa sanguinária de alguma forma, porque ao se colocar ao lado do vírus durante a Covid, se revelou como tal, como é o caso do Bolsonaro, é muito pior quando essa pessoa tem o mesmo instinto e tem a inteligência de saber fazer as coisas no sentido de ter resultado melhor para ele do que o anterior. Porque o Bolsonaro acaba sempre por meter os pés pelas mãos. O Tarcísio aparentemente também faz isso. Só que ele faz isso de uma forma, eu não sei por cargas d'água, que ele continua a aparecer entre a direita e a extrema-direita como o principal favorito para lutar ao lado do Lula. Eu acho muito pouco provável, do jeito que as coisas estão, se ele se for candidatar, que ele ganhe as eleições. Mas só o facto dele poder estar no segundo turno já é gravíssimo. Agora, se ele, como poderá fazer, caso ele chegue à conclusão que de facto não tem condições de ganhar as eleições, se candidata a governador de São Paulo, perante tudo isto, a população de São Paulo continuar a achar por bem que ele continue a ser governador de São Paulo, eu apenas só consigo sentir pena daquelas pessoas que vão votar contra o Narciso, que não vão votar no Narciso, porque vão ser tão vítimas quanto aquelas que votarão nele. A diferença é que os que votarão nele estarão a sofrer as consequências dos seus atos, mas os outros não. Os outros serão vítimas totalmente inocentes. Ficam por aqui, mais uma vez pedindo para vocês ajudar a fazer crescer este canal, compartilhando nas redes sociais, deixando os seus comentários, deixando o like e deixe o dislike também, porque o seu dislike de alguma forma também ajuda o canal a crescer. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.